Vai. Oi. Precisa me apresentar? Pode falar. Tá, meu nome é Thaís Ribeiro, eu sou professora aqui em Ribeirão Pires. Já estou na escola aqui há 6 para 7 anos e trabalhei, né, com o Léo nos projetos de juventude e as nossas ideias sempre bateram, e até essa questão da juventude, então eu decidi, né, que a gente ia conversar sobre isso e tentar contribuir um pouquinho com as ideias para que esse lado que ele não conhece tão bem, que é das mulheres, né, a gente possa explicar e se ajudar. Quando a gente pensa em mulher, é uma situação bem complicada porque a gente tem vários nichos, né? Então, nós temos mulheres mais velhas, mulheres mulheres mais jovens, mulheres que são mães solteiras, mulheres que são arrimo de família, mas têm o parceiro, e mulheres negras, mulheres que fazem parte do público LGBT, e isso é muito complicado. Então, hoje, quando eu penso em mulher jovem, eu penso que nós temos que lidar com essa questão do empoderamento, de se achar na sociedade, de perceber que a gente é realmente importante, que a gente tem direito a espaço. Pensar também no nosso futuro, que nós vamos ficar mais velhas e como é que a gente está construindo isso, qual é o espaço que a gente tem no mercado de trabalho. Pensar na nossa capacitação, pensar se a gente quer ou não ter família. Então, quando eu penso como professora e jovem, eu penso que a menina, a mulher, ela deve entender que ela é dona do futuro dela e que ela pode construir o que ela quiser. Ela pode ser astronauta, ela pode ser dona de casa, ela pode ser dona de algum estabelecimento, ela pode ser artesã, e isso é maravilhoso, a partir do momento que ela se sinta bem e que ela seja reconhecida em sociedade por conta disso. Eu acho que o grande problema hoje é ouvir a mulher. As pessoas, elas falam que mulher tem que ter voz. E a gente tem voz, a gente sempre teve, a gente sempre lutou. A questão é que as pessoas não gostam de ouvir. E aí quando a gente fala, tem um discurso de que é mimimi, sendo que na verdade nós estamos colocando as nossas necessidades. Então, a maior dificuldade hoje é ter um espaço no mercado de trabalho e as pessoas reconhecerem que é por competência, que não é porque você deu bola para algum cara ou porque você tem alguém da família que te ajudou. É você conciliar a jornada dupla de trabalho, porque a mulher tem essa questão de estar em casa, cuidando da família e tem que trabalhar fora, porque ninguém mais consegue sobreviver só com um salário de um. E essa questão mesmo do assédio, da violência, da falta de respeito, que ainda é muito mascarada. Então, o problema central e a solução, não só o problema, não adianta só falar de problema e não dar a solução. Eu creio que vai muito pela educação. Eu sou aquelas entusiastas que acham que a educação é o caminho. Então, falando nessa questão de vereador, né? Eu acredito que o vereador, ele não pode estar dentro da Câmara. Ele tem que ter a sessão, tem que ter os momentos das leis, mas ele tem que estar andando, ele tem que ver o funcionamento do município. O que eles estão ensinando nas escolas? Como é que as escolas estão lidando com essa questão de violência, por exemplo? Agora, na pandemia, uma das coisas que apareceu foi a questão do abuso sexual. O abuso sexual sempre aconteceu. A gente está vendo isso mais forte agora por conta da pandemia, mas e aí, como que a gente tem dado assistência para essas crianças? É papel do vereador acompanhar o conselho tutelar, acompanhar a escola, verificar, ir numa reunião de pais, conversar com esses pais, não para fazer politicagem, não só para aparecer lá na época de campanha, mas para ver, olha, quais são os projetos que essa escola desenvolve, como é que a gente pode trabalhar violência, como é que a gente pode trabalhar empreendedorismo, como é que a gente pode trabalhar o não é não. Porque muitas crianças pequenininhas já entendem que podem fazer o que quiser com as mulheres. Então, esses projetos, eles têm que ser desenvolvidos e ele tem que ter apoio. Muitas vezes as escolas não desenvolvem alguma coisa porque não tem apoio do município. Então, o ideal seria a gente enfrentar isso e ter apoio, né? Então, sair da Câmara projetos para que eles possam se sentir acolhidos e mudar mesmo, começar a mudar essa forma de pensar. Eu gostaria, primeiro, de ver mais mulheres em cargos de poder. Nós sabemos pelas pesquisas que as mulheres elas têm um tempo de estudo maior que os homens, até de 10 anos.
só que elas não conseguem ocupar os cargos porque a gente ainda tem aquela visão de que mulher é muito emotiva e que mulher não tem condição de cargo de liderança. Então eu gostaria de ver isso, mulheres em cargos de liderança. Eu gostaria que as meninas pudessem andar livremente, tranquilamente, sem serem julgadas pela roupa, sem ser julgada porque ela está saindo da faculdade às 11 da noite, e aí ela estava passando por uma rua escura e aconteceu alguma coisa. Tem uma questão que eu gostaria que as mulheres conseguissem perceber que elas podem. Então ela pode ser o que ela quiser. É só ela continuar lutando e acho que isso um dia vai acontecer sim. E um adendo que eu esqueci sobre a questão, eu acho que é dos adolescentes. Eu acredito que seja muito importante a gente tratar com as meninas sobre gravidez na adolescência. Parece uma coisa besta, mas é uma coisa muito forte. As meninas estão cada vez engravidando mais novas. E não é que o filho seja ruim, não é, o filho é uma bênção, mas a vida dela muda e a responsabilidade é dela. Não adianta a gente falar que não. Então, eu acho que as escolas, sim, deveriam ter projetos, e aí fica o conselho da juventude, fazer projetos para mostrar para essas meninas que o sexo é uma coisa prazerosa, é boa, mas que tem a forma correta de fazer, que isso não prejudique o futuro dela. Essa pergunta é triste. O que eu já deixei de fazer por ser mulher? Já deixei de ir em lugares que eu quis, já deixei de falar o que eu pensava, porque quando você começa a falar, as pessoas já começam lá vem com o discurso feminista, né? Então invalida o nosso discurso, mas essa questão de não ir para os lugares que eu quero ou não ir com a roupa que eu quero, porque sempre alguém vai falar que tem problema e que não é adequado, enfim. Eu acho que uma das coisas que são indiretas e que podem ajudar a mulher é uma coisa besta, mas é importante. Essa questão, por exemplo, de esporte, de dança, questão cultural. Às vezes uma mulher que passou por um trauma, passou por uma violência, ou às vezes ela nem se dá conta disso, se ela tiver um ambiente com mulheres, né, com profissionais, que incentivem ela a se arrumar. Então, a dança, ela proporciona isso. A mulher se arruma, a mulher, ela se enfrenta porque ela tem que perder a vergonha. Ela começa a olhar para ela e se perceber como um agente histórico, agente da própria mudança. Então, eu acho que em Ribeirão deveriam ter alguns tipos de atividades para as mulheres. Não é uma forma de você separar, não é isso, mas poxa, vamos fazer um esporte para as mulheres de terceira idade, para tirar elas de casa e aí junto disso já pesquisa, já faz um curso para alguma coisa, usa essas mulheres no mercado de trabalho. Ribeirão tem uma coisa que tinha, não sei se tem mais, que eu acho muito bonito, que é usar o próprio munícipe. Então, quantas mulheres estão paradas aqui poderiam ser usadas para N coisas e que poderia agregar muito. Então, além do atendimento, que é básico, da questão da violência da polícia, né, da delegacia da mulher, do tratamento psicológico, mas essa coisa do incentivo mesmo, de, por que não fazer esses esportes marciais um curso de autodefesa? É uma coisa tão simples, mas a autodefesa é maravilhosa. Poxa, leva um professor nas escolas municipais, o básico, porque a autodefesa não é bater no cara que está indo para cima de você, é simplesmente se afastar e ter tempo de fugir. Poxa, é uma coisa simples, mas empodera. Talvez a mulher nunca vai usar aquilo, mas só dela saber que ela pode, ela já fica mais segura. Então eu penso que é isso, é escutar as mulheres, é ir fazer, acho super válido, faz roda de conversa nas escolas. Tem tanta coisa que os adolescentes pensam e que pode agregar assim de uma maneira muito, muito forte, e muitas das vezes eu espero e eu acredito nisso, por isso que eu tô aqui, né, falando pelo Léo, é que essa Câmara antiga, velha, que só vai nas sessões para votar e vai embora, já não cabe mais. A gente precisa de pessoas que realmente façam as coisas, que realmente gostem de Ribeirão, que realmente se importem. Eu não tenho filhos, então é difícil falar, mas eu sou arrimo de família desde muito nova. Então, o que eu acho que a mulher precisa, pensando nessa mulher que já tem filhos, é essa questão de contar com a escola, né?
e saber que o filho está ali e o município precisa dar subsídios para aquela mulher ficar tranquila. Então, ela está indo trabalhar, mas o filho dela está ali. Se ela precisar ir na escola, acompanhar aquela vida do filho, ela vai ter. Acho que essa questão da capacitação, muitas mulheres sempre exercem a mesma função. E ter cursos voltados para a mulher. Uma coisa que eu acho muito legal também é tipo curso de elétrica, sabe? Coisas de pequenos concertos em casa, aquela coisa de marido de aluguel, né? Então, tem um monte de mulher que não tem marido e às vezes fica dependendo de outras coisas. Investe num curso desse para que a mulher seja independente, autônoma. E é essa condição mesmo dela ter o serviço de saúde quando ela precisa. Eu acho que uma das coisas que é um grande problema são os exames, né, que sempre demoram demais, ou então, né, aquela fila enorme. São coisas simples. É pensar na questão da saúde dela, então arrumar o sistema de saúde que atenda aquela mulher trabalhadora, é pensar na escola em um modo que os filhos estejam ali e ela possa ficar em paz, mas que ela não fique parada só naquele serviço. É incentivar, olha, tem um curso disso, um curso daquilo, dentro da sua casa o que você pode fazer, como você pode se renovar, se reciclar. E é uma realidade, né? A maioria das famílias hoje está sendo chefiada por mulheres. Então, a questão da valorização salarial é lógico que não é só em Ribeirão. Mas se a gente já tiver um incentivo em Ribeirão, é um começo. Essa questão a gente chama de sagrado feminino porque é quando a mulher reconhece que ela é uma peça fundamental. Se a gente vive numa sociedade patriarcal, o homem sempre é tido como aquele que tem força, como aquele que tem coragem, como aquele que pode. Quando a mulher ela reconhece o que ela é, nós somos mais sentimentais, somos por uma questão fisiológica, talvez essas questões hormonais, mas isso é super positivo, porque muitas das vezes a simplicidade do homem ou a objetividade do homem, ela não é suficiente para lidar com certos tipos de coisas que precisa de um certo grau de emocional. Então a mulher ela precisa se reconhecer, a mulher ela é forte, a mulher ela é delicada ao mesmo tempo, não delicada no sentido de roupa nem nada, mas na tratativa com as pessoas, eu acho que nós mulheres aprendemos a ser maleáveis, a gente se adapta a várias situações e se reinventa o tempo todo. Então a mulher quando tinha que ficar em casa, ela tinha um papel e fazia muito bem. Agora ela tem que ficar em casa e sair. E ela tem se reinventado e se faz muito bem. Nós mulheres somos sonhadoras, a gente sonha assim com um mundo melhor, com algo melhor. E hoje eu tenho orgulho de ser mulher. Tem gente que fala, eu não gosto de ser mulher. Não, eu tenho muito orgulho e acho que toda essa parte mais sensível, mais emocional e ao mesmo tempo mais forte de proteger a cria, de cuidar da casa, é um complemento. Tudo é um equilíbrio, né? Então cada um tem um papel na sociedade e acho que a mulher tem o direito de ser quem ela quiser. Se ela quer ser mãe, ela pode, se ela não quiser, se ela quiser ser mãe de gatos, como eu sou, se ela quiser, né, ter uma família, não ter uma família, que as mulheres possam escolher. Eu acho que a gente está nessa parte da sociedade de que nós mulheres não temos mais que seguir regras. A gente tem que fazer o que faz a gente ser feliz e a gente vai fazer a sociedade feliz também. Bom, quando se trata da cidade que a gente ama e se trata das pessoas que a gente gosta, nós temos que pensar direito nas nossas escolhas. Então, por isso que a minha escolha, e é a melhor escolha, é o Léo.